Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O que a Sandra falou sobre o tema, eu achei interessante porque eu estava preparando um outro assunto para nós reflexionarmos aqui hoje. E ontem eu simplesmente acordei sentindo a necessidade de tratarmos do assunto sobre a morte. E aí eu fiz uma preparação meio nas coxas aqui sobre o assunto, que é muito complexo. E eu tinha até esquecido de falar para a Sandra qual que era o tema. Acho que já eram 5 horas, eu mandei mensagem no WhatsApp dela falando sobre o tema. Então demonstrando que as coisas estavam encaixadas para que a gente hoje discutisse sobre a morte e a desencarnação, que parece ser a mesma coisa, mas a gente vai ver que é muito diferente. Esse tema, ele é muito complexo, muito extenso, porque envolve uma série de abordagens. Então a ideia aqui hoje é justamente fazer uma pontuação, acho que está muito alto, hein? É fazer uma pontuação sobre os principais tópicos sobre a morte, que é com toda certeza o maior medo de cada ser humano. Tanto é verdade que Mahatma Gandhi disse que quem vence o medo da morte, vence o medo de tudo. Joana de Ângeles afirma que na base de todos os nossos medos na vida está o medo da morte. Na base. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, o nosso medo de adoecer é pelo medo da morte. O medo de ficar desempregado é porque sem um emprego não temos um salário, sem um salário não nos alimentamos, não compramos remédio, obviamente morremos. Então, se a gente for decodificar todos os nossos medos, segundo Joana de Ângeles, no apanhado psicológico, lá na base tem o medo da morte. Mas se nós formos fazer uma resposta numa frase muito curta, resumida, doutrinariamente falando, o nosso medo da morte se dá justamente pela nossa condição ainda muito pequena de evolução espiritual. Porque nós ainda estamos no patamar muito materializado, onde nós vemos muito mais que somos um corpo do que um espírito que tem um corpo. Tanto é verdade que, de maneira muito normal, nós vemos inclusive espíritas dizerem assim: porque quando eu morrer, quando eu desencarnar, o meu espírito vai para tal lugar. Então, quando a gente fala assim, o meu espírito, eu estou afirmando que eu entendo, mesmo que inconscientemente, que eu sou um corpo. Porque, na verdade, eu, o espírito, vou para tal lugar. Então isso mostra a nossa condição ainda um tanto quanto materialista. E psicologicamente falando, isso está assim na base do nosso medo da morte, que segundo a própria Joana, surgiu desde os primórdios da humanidade, onde ainda aqueles hominídeos da caverna, que não tinham sequer noção de serem um ser vivo, observavam aquelas pessoas que conviviam com eles tombarem inertes, tombarem mortos, e ali não manifestar mais, não movimentar, e putrefazerem-se, sumirem, desaparecerem. Aquilo então começou a causar um pavor que foi passando num atavismo psicológico de gerações em gerações e chega até os dias de hoje. Então o nosso medo vem justamente por aí. Mas tem também outros motivos psicológicos. Muita gente afirma que tem medo da morte porque tem medo de sofrer durante a morte. Tem gente que fala assim: não, e se eu morrer queimado? Se eu morrer esfaqueado? Se eu morrer num acidente? Enfim, começa a viajar naquelas situações que às vezes nem acontecem. Então esse medo também leva ao medo da morte. Mas o principal, psicologicamente falando, na atualidade, é porque, na verdade, nós vivemos uma vida para a matéria. Nós até hoje recebemos de nossos pais, da nossa família, uma criação para sermos
bom cidadão, um bom profissional, termos o melhor salário, arrumarmos um bom casamento, vencermos na vida de maneira material. Mas nós não somos criados para aquela fatalidade que todos nós sabemos que é a morte. Nós não somos criados para entender e para aceitar a morte. Tanto é verdade que quando a morte chega muito próximo da gente, desmoronamos. Nós sofremos bastante. E quando chega nesse ponto, porque a cultura materialista, ela tem um fator primordial nisso, quando ela prega que depois da morte não existe nada. O que é uma ideia muito complicada. Porque se eu passo a acreditar que tudo é matéria, que depois da morte não existe nada, qual o sentido da vida? Que sentido tem eu lutar, eu sofrer, eu superar as dificuldades, eu superar os problemas, se a morte pode me encolher a qualquer momento e acabou tudo? Nesse caso, resta a religião, que é aquela do religar a Deus, que é aquela condição de que dá-se uma resposta que transcende a matéria. Sabe? Então, que transcende as questões materiais e que acaba dando uma resposta, mas a cultura religiosa, na grande maioria, não é isso que faz. Porque não tem um conhecimento além da morte. Se baseia muito no achismo, se baseia muito em interpretações muito rasas, ou às vezes superficiais, das Escrituras, das Bíblias. Se baseiam em traduções equivocadas, porque vai passando de língua a língua, sendo adaptadas frases, sendo adaptadas palavras que vão dando sentidos e conotações totalmente diferentes. Vamos entender? Por exemplo, primeiro que achar que a morte finda tudo é imaginar Deus como um sádico. Só esse raciocínio já bastava para que a gente pudesse superar um pouco esse medo. Porque Deus não criaria o amor fraternal, a família, para depois criar a morte para separar quem se ama. Para depois criar a morte para separar aquelas pessoas que gostam de conviver juntos. Então isso não coaduna com Deus. E apesar desse simples raciocínio, as religiões não trabalham com ele. Para que a gente não aprofunde muito, vamos nos limitar às três principais religiões cristãs: o catolicismo, o protestantismo e as suas derivações pentecostais e neopentecostais, o evangelismo e a doutrina espírita. Veja bem, para o evangelismo, e aqui o leque se abre muito, a grande maioria deles acreditam que após a morte o espírito vai ficar dormindo até ser despertado por Jesus no grande julgamento do juízo final. E ali naquele julgamento, Jesus ou Deus vai ser colocado na balança de cada um o que fez de bom, o que fez de ruim na vida. E se a balança pender mais para o de bom, pode ganhar os céus. Se pender mais para o ruim, pode ir para o inferno. São ideias que não sustentam, no mínimo, qualquer questionamento lógico. E são ideias que muitas das vezes não sustentam nem as provas da vida. Quando eu morava em Mineiros, eu prestei serviço para um grupo italiano. E lá no escritório, a secretária era muito evangélica. E ela falava com muito orgulho: eu tenho 20 anos de evangelho. Mas era uma evangélica muito interessante, porque a gente conversava nas horas livres, que ela sempre puxava assunto, sobre questões religiosas, sem preconceito. Ela conversava abertamente, sabendo que eu sou espírita, e eu conversava abertamente, sabendo que ela é evangélica. E um dia ela me contou que, antes dela entrar para a igreja evangélica,
quando ela era ainda muito jovem, quase uma criança, ela via espíritos. Eu questionava, como assim? Vocês não acreditam na vida após a morte consciente, que fica dormindo? Se é assim, como você via espíritos? Olha, o meu pastor diz que isso era o demônio que se transvestia de algum espírito para poder me iludir. Então são respostas muito pueris. Beleza. Assim que eu assinei o contrato, logo um tempo depois, eu me lembro que eu estava na minha sala, o telefone toca, ela dá um grito, tapa a boca, corre no banheiro, e lá a gente ouve um choro convulsivo. E ela se refaz, sai e fala: minha mãe acaba de falecer no hospital, preciso ir embora. Tentando segurar o choro, e foi embora. Foi embora, ganhou os 3 dias de folga, emendou com as férias, porque ela não estava em condições de trabalhar. E depois que ela se refez, depois de um tempo, por volta de 40 dias, passado depois desse período, mais ou menos uns 90 dias, 3 meses, ela entra na minha sala, fecha a porta, senta e fala: Carvalho, eu queria saber como que nós evocamos o espírito de um ente querido, porque eu sinto tanta saudade da mamãe e começou a chorar. Talvez seria a hora de eu falar assim: mas como assim? Você não acredita que fica dormindo? Mas é óbvio que eu não ia falar isso. Mas a gente percebe que aquela ideia que não tem sustentação rui no primeiro embate das realidades da vida. E obviamente eu expliquei para ela que não é assim. Como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Expliquei e dei as devidas explicações. Vamos passar para frente, porque a Sandra, para garantir que eu não vou atrasar, pôs até o relógio no fundo lá, porque você viu? Para eu não falar que eu não estou vendo essa, ela garantiu ali. Estrategicamente. No catolicismo, ainda se traz aquela ideia muito medieval. Medieval por quê? Porque quando o catolicismo surgiu, vivia-se num mundo onde tinha um rei que ficava no seu castelo, num trono, determinando sobre a vida e a morte, a sorte dos seus súditos. E isso remeteu àquela ideia de um Deus barbudo, velhinho, que fica lá em cima, no céu, em algum lugar, vigiando a vida de todo mundo, cuidando do que você faz de certo e anotando, cuidando do que você faz de errado e anotando. E criou-se então a ideia do céu e do inferno, que não existe na Bíblia. Na tradução da Vulgata Latina, quando Jerônimo recebeu a incumbência do Papa de pegar todas as Escrituras, desde o Velho Testamento, que era em hebraico, aramaico, e o Novo Testamento em grego, e traduzir para o latim, para divulgação, que é Vulgata Latina, quer dizer, a versão latina de divulgação. A partir desse momento, o cristianismo nunca mais foi cristianismo. Porque naquelas traduções, muitas coisas foram retiradas e muitas coisas foram inseridas. Isso é história. Basta estudar. Ali, por exemplo, foi criado a ideia do inferno, que não tem lugar nenhum nos originais. Porque nós precisamos buscar os originais para ver o que é certo e o que é errado. Se baseou no Hades, que era, na língua grega, um local de transição que os gregos acreditavam que o espírito ficava temporariamente após a morte. Então, de Hades, eles imaginaram assim: se existe o céu lá em cima, tem que ter o inferno embaixo. É a ideia maniqueísta dos opostos. Se tem dentro, tem que ter fora. Se tem preto, tem que ter branco. Se tem claro, tem que ter escuro. Se tem em cima, tem que ter embaixo. Então se criou essa ideia com o intuito muito mais de amedrontar e manter o fiel seguro do que qualquer outra coisa. Se você não cumprir os dogmas da igreja, você vai para o inferno. Se você pecar, você vai para o inferno, porque Deus está lá em cima olhando. Então criou aquela cultura do medo. E isso interferiu muito no nosso medo da morte. Só que com o tempo começaram a observar o seguinte: bom, quem não fizer nada de errado na vida vai para o céu, quem errar vai para o inferno. Beleza. E aquele mais ou menos?
que não acertou muito, mas também que não errou muito. Por volta do ano, então, de 593, criou-se um intermediário, que é o purgatório, dizendo que quando as pessoas que não tinham muito pecado morressem, iria para essa região purgatorial de limpeza, e lá ficaria um tempo até purgar os seus erros e poder estar aos céus. Só que um detalhe: para que você pudesse purgar, limpar os seus erros, você tinha que ter orações e missas. Quanto mais orações o padre fizer por você, quanto mais missas rezasse para você, mais você limparia rápido e iria para o céu. O que acontecia? Quem tinha dinheiro pagava para fazer missa e para rezar. As pessoas que tinham muito poder econômico, ao morrerem, deixavam todos os seus bens para a igreja para que pudessem rezar muito. Foi aí que a igreja começou a virar uma potência econômica. E foi aí que se criou a indulgência, que era aquela cobrança onde você pagaria. O seu pecado é o quê? Eu fiquei com a mulher casada, custa X. Eu roubei, custa Y. E as pessoas então começavam a pagar. Para quê? Para sair do purgatório direto para o céu. O que resolveu? Aconteceu que virou um inferno cheio de pobre e um céu cheio de rico. O que foi um dos pontos para que Martinho Lutero fizesse o seu grande protesto, quando ele fixou as 90 teses na porta da igreja de Worms, na Alemanha, protestando contra questões dos dogmas católicos, entre eles o céu e o inferno. E aí nasceu dos seus protestos o protestantismo, que fala nesse ponto justamente o contrário. Mas a igreja evolui nos seus postulados. Evolui porque a divindade envia espíritos para trabalhar isso. E João Paulo II, o Papa, fez uma declaração muito forte, há mais ou menos 15 anos atrás, dizendo que céu e inferno não é um lugar físico, mas uma condição de espírito. Já começou a mudar isso dentro do seio da doutrina católica. E Espiritismo? O Espiritismo diz que a morte não existe. O Espiritismo chega em 1857 e literalmente mata a morte. Porque Kardec, entre outras coisas, e está no livro Céu e Inferno, um dos livros da codificação, um nobre desconhecido por muitos espíritas, ele evoca uma série de espíritos para contar o que passaram, como que foi a desencarnação, como viveram depois da morte, como estavam se sentindo. Espíritos de diversas classes, espíritos bons, maus, medianos, prostitutas, suicidas, enfim. Porque a doutrina espírita foi, através do microscópio da mediunidade, trazer a realidade depois da linha do velório. Porque as demais religiões só vão até na linha do velório. Dali para frente é o achismo. Eu acho que é assim, e como eu tenho autoridade, eu imponho para que todo mundo acredite. Mas a mediunidade comprovou totalmente o contrário. E trouxe a realidade de um mundo que diz que não existe o céu lá em cima de nuvens, de algodão, naquela vida tediosa de tocar líria e ver os anjinhos passando, numa aposentadoria compulsória, e muito menos no inferno de sofrimentos eternos. Que a lógica traria a ideia de que não poderia existir. Porque como que Deus criaria, repito, o amor? Para fazer com que a morte e a punição separassem quem se ama. Eu te pergunto, se você fosse uma mãe ou um pai que viveu uma vida correta e ganhou os céus, e lá de cima do céu você olha para baixo e vê o seu filho querido no inferno porque praticou um crime, você teria paz de viver lá em cima sabendo que eternamente o seu filho fica embaixo? Isso não coaduna com o amor de Deus. E uma vez conversando com o evangélico, eu quero deixar bem claro que às vezes quando eu vou dando esses exemplos, eu não estou criticando absolutamente ninguém. Isso aqui é um estudo, é uma reflexão, e nós estamos falando realidades. Basta buscar para saber. Conversando então com o evangélico, eu questionei sobre isso. Como que ficaria uma mãe sabendo que ela estando no céu e o filho no inferno sofrendo, se ela teria paz? Ela falou, olha, eu não sei, mas eu vou perguntar para o pastor.
Uma semana depois ela volta e fala: meu pastor respondeu. Como? Simples. Deus vai passar a mão na minha cabeça e eu vou esquecer tudo. Percebe? Uma resposta pueril, infantil, simplista, que não bate com nenhum exercício de lógica. Mas então, o que é morrer? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra coisa. Nós precisamos entender que, enquanto encarnados, palavra criada por Kardec, que quer dizer na carne, porque uma das bases da doutrina espírita é dizer que nós não temos esta como a única vida orgânica. Aí geralmente, católicos ou evangélicos se pegam numa frase de Paulo de Tarso que diz: ao homem é dado viver apenas uma vez. E Paulo de Tarso está absolutamente certo. Ao homem é dado viver apenas uma vez, tirando inclusive daí a ideia da possível ressurreição. Quem é que é dado viver alguma vez? Essa vida orgânica. Nessa reencarnação que eu estou Carvalho, a esta vida me é dado viver apenas uma vez. A partir do momento que meu corpo tombar morto, eu não vivo de novo, mas o espírito não. O espírito foi criado por Deus e todos temos a vida eterna. Só que nós somos criados, como diz Kardec, simples e ignorantes. Simples sem complexidade, ignorantes sem conhecimento, e a partir daí nós vamos galgando as viagens reencarnatórias para aprender. Porque o que nós temos que entender, para compreender melhor as questões sobre vida e morte, é que não faz nenhum sentido a vida material ser de um jeito e a vida espiritual de outro jeito. Imagina você viver 100 anos, menos, 80 anos, aqui nesse mundo, acostumado com cidade, fazenda, carro, TV, celular, ar-condicionado, cachorrinhos, gatinhos, natureza, rio, cachoeira, piscina, clube. Aí de repente você morre e vai para um lugar totalmente diferente, nada a ver. Que sentido isso tem? No mínimo seria uma agressão psicológica conosco. Por que Deus faria uma vida de um jeito e depois te dava aquele choque para você viver eternamente de outro jeito? Na realidade, a doutrina espírita nos explica que a vida material é literalmente uma cópia imperfeita da vida real, que é a vida do espírito. O mundo real não é esse mundo material. Emmanuel disse que tudo que nós vemos ou está morto ou está morrendo. Essa mesa de madeira está morta. A árvore morreu para me dar essa mesa. Eu, Carvalho, que estou aqui aos 21 anos, estou morrendo. Porque na verdade nós começamos a morrer no mesmo instante que nascemos. Porque segundo a biologia, a cada, em média, 7 anos, nós temos um corpo novo. Porque é o prazo de todas as nossas células se refazerem. E nesse refazimento nós vamos ganhando um corpo novo com menos energia. E esse entendimento é fundamental para que a gente compreenda a morte, como ela ocorre, se ela dói ou não, que é outra grande dúvida, é outro grande medo, é outra grande incógnita. Porque na realidade, essa vida é uma cópia imperfeita da vida real. Se tudo que nós vemos está morto ou está morrendo, a física quântica fala que tudo que nós vemos não existe. Como assim? Simples. Vocês estão me vendo porque existe a luz. Então esse espectro aqui, que tem todas as cores na branca, bate no meu corpo, absorve todas as cores da minha camisa e reflete o azul escuro. Você vê o azul escuro. Aqui absorve todas as cores e reflete todas. Você vê o branco. Esse microfone, segundo a física quântica, eu não estou tocando nele. Ninguém encosta em nada. Porque na minha pele, quanto na matéria, existem os elétrons.
E os elétrons se repelem, porque tem carga negativa. Então, na realidade, o meu tato é uma sensação dada pelas reações desse repelir. Porque se existisse a condição de um elétron tocar o outro, haveria uma fusão atômica. Haveria uma explosão atômica em cada coisa que você tocasse. Então, na realidade, as coisas não são assim. O que vocês estão ouvindo aí das caixas de som? É a minha voz? Aparentemente. Porque eu falo, esse microfone capta, transforma a minha voz em impulso elétrico, que vai para aquele amplificador, que vai para a caixa, e ele decodifica, vibra, as moléculas de ar vão vibrando, 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 até chegar no seu ouvido, que vibra o tímpano, que vibra os 3 nervos, que transforma em impulso elétrico, sobe até uma determinada área do meu cérebro, onde decodifica. Estou ouvindo para dentro, não existe voz, é impulso elétrico. A mesma coisa com a imagem, a mesma coisa com tudo. Então essa nossa vida, ela é temporária porque ela serve de aprendizado, assim como nós entramos na escola lá no fundamental e vamos galgando ano a ano, cada ano aprendendo uma coisa, ao ponto de que quando aquela escola já não me dá mais condições de aprendizado, eu mudo de escola e assim eu vou até me formar. Formei, paro de aprender? Não, você continua a aprender. Se for um profissional, você tem que aprender sempre. Por que a vida do Espírito seria diferente? Esse é o ponto que define morrer e desencarnar. Porque quando estamos na carne, encarnados, nós somos basicamente 3 corpos. Porque na verdade somos 7. Mas não vai dar tempo de entrar nesse ponto. O espírito, perispírito, cujo perispírito tem outros 3 corpos condensados igual uma casca de cebola, e o corpo físico. O perispírito, para a gente entender de uma maneira muito didática, é a cola entre o corpo físico e o espírito. Tudo que o espírito pensa e age passa por esse corpo semimaterial, reflete no corpo físico e vice-versa. Tudo que eu faço com o meu corpo físico reflete no meu perispírito, que está ligado célula a célula, molécula a molécula. Certo? Portanto, o meu perispírito é a cola, sim. Vou falar assim de uma maneira didática, vou falar de uma maneira grosseira, mas vai dar para entender. Digamos que no meu perispírito eu tenho o combustível da minha vida orgânica. Suponhamos que eu nasci para viver 80 anos, então eu recebo 80 litros de fluido vital. A partir do momento que eu vou viver na minha vida, eu vou queimando esse combustível. Por isso que nós envelhecemos. Porque o fluido vital vai se esvaindo, vai acabando na medida que eu vou passando meu tempo. Vai murchando. A pessoa vai encolhendo. Claro que a fisiologia dá uma resposta, claro que a biologia dá outra. Mas elas só vão ter um ponto. Como esse combustível vai acabando, a minha vida orgânica vai acabando. Então, aos 40 eu estarei no meio tanque, aos 70 entrando na reserva, aos 78, que a luzinha da reserva acendeu, ali começa um processo de desencarnação. Como está acabando o combustível vital, eu vou desligando os laços que unem eu ao meu corpo, via perispírito. De modo que aos 80 anos, você se desliga e sai do corpo como uma borboleta sai do casulo. Simples assim. Você quer me falar então que morrer não dói? Eu não lembro a última morte minha. Mas buscando Chico Xavier, ele fala o seguinte: para que ter medo da morte se nós morremos todas as noites? Ele quis dizer que a sensação da morte natural é igual aquela sensação do sono. Que você deita cansado, fecha os olhos, apaga a luz, e começa a entrar naquele torpor. Que tem hora que você não sabe se está de lá, de casa, às vezes você ouve vozes, de repente quando você abre o olho vai ser o dia. Você nem lembra da hora que você dormiu. A morte natural é mais ou menos isso. No livro A Vida Triunfa, que é um compêndio, uma coletânea de cartas psicografadas pelo Chico, onde espíritos
contam através da psicografia como foi a morte, como eles viveram depois da desencarnação, e a grande maioria deles falam: eu não senti nada. Naquele momento eu apaguei. Eu lembro do meu pai falando isso. Na primeira manifestação mediúnica ele disse, ele que desencarnou com fibrose pulmonar, uma doença cruel que vai petrificando o pulmão até a pessoa morrer sufocada porque não consegue respirar. E ele disse: naquela hora da desencarnação, eu simplesmente dormi e acordei de cá, num quarto rodeado de família e amigos. Isto é a morte natural. Deveria ser assim com todos nós. Mas por que tem relatos de dor? Aí a coisa começa a complicar. Porque na verdade, segundo Kardec, diz lá no livro Céu e Inferno, que o corpo sofre muito mais durante a vida orgânica do que na hora da morte. Nós temos muito mais dores durante a nossa vida do que durante a morte. Lembra que eu falei que nós temos 3 corpos, que tem o combustível, que tem o reflexo que nós fazemos com o corpo, reflexo para o espírito. Está aí o segredinho. Primeiro, que quando nós vivemos uma vida natural, normal, o que seria uma vida normal? Cuidando do corpo, cuidando da mente, tendo uma alimentação saudável, bebendo água, fazendo exercícios, dormindo bem, isso é uma vida normal. Você tem a queima de combustível de maneira natural. Buda disse que quando você tem uma vida normal é como você acender uma vela. Mas quando você começa a abusar da vida, é como você pegar a vela e acender dos 2 lados, ela queima mais rápido. Isso acontece quando nós fazemos o contrário. Não temos uma alimentação saudável, abusamos da fritura, do doce, da gordura. Quando nós não praticamos exercício, vamos ficando sedentários, enferrujados, adoecidos. Principalmente quando temos vícios. Porque qualquer elemento químico que eu coloco para dentro do meu corpo constantemente é a vela que eu estou queimando dos 2 lados. Eu não preciso que escorrer sobre qualquer produto químico, cigarro, álcool, drogas. Ah, mas eu tomo socialmente só um vinhozinho de vez em quando. Isso é só uma maneira de amenizar. Um vinhozinho não tem álcool? Tem. Você toma socialmente como? 2 vezes por semana? Beleza. Pega um motor de Mercedes-Benz, que é um dos melhores do mundo. 2 vezes por semana você abre o tanque e deposita lá um pouquinho de areia nele. Um pouquinho de areia, um pouquinho de areia. Por melhor que seja aquele motor, ele vai fundir uma hora. Por melhor que seja o meu organismo, eu vou me matar uma hora. E quando eu volto para o plano espiritual, antes do tempo do término do combustível, a doutrina espírita tem um nome: suicídio. Que pode ser consciente quando eu quero me matar, e pode ser inconsciente quando eu não quero me matar, mas eu estou me matando com a vida que eu levo. E sendo o combustível, o fluido vital, o combustível da vida, o colo que me une ao corpo, se eu desencarno antes da hora, aliás, se eu morro antes da hora, eu não desencarno. Percebeu a diferença? Porque se eu tenho uma síncope aqui agora e caio morto, meu corpo morreu. Eu desencarno quando eu me desligar do meu corpo. Porque desencarnar é sair da carne. Eu só desencarno quando vence o meu combustível. Portanto, se eu saio da minha vida orgânica antes do tempo, mas eu fico ligado psicamente ao corpo, eu vou sofrer a sensação do corpo. Aí é porque eu sofro depois da morte. Porque é uma coisa forçada. Percebe? Tudo que é fora do normal traz alguma consequência. Vamos ilustrar para que a gente entenda melhor. 2 situações que eu vivi pessoalmente. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu era quase um bebê, aconteceu que em Jataí um acidente que marcou. Uma família muito conhecida de comerciantes perderam no acidente 4 filhos, 2 casais.
Os jovens saíram numa tarde de domingo, falando que iam lá para o Balneário Brasil, que era o único clube da época, e foram para Mineiros. Na volta, numa curva muito aberta, que até hoje quando eu passo lá eu lembro disso, o carro dos jovens bate de frente com uma caminhonete daquelas Toyota antiga, que não basta nem se bater com um tanque de guerra, e morrem os 4. Foi aquele choque. Eu me lembro de passar em frente ao Hospital do Unimed, que era o antigo Hospital São Marcos, e ver a irmã saindo do carro parada, chorando, porque tinha que entrar para reconhecer o corpo do irmão. E foi aquele choque. O motorista da caminhonete que bateu disse que quando ele entrou na curva, o carro entrou de contramão, que ele tentou desviar, mas ele estava muito rápido, mas deu para ele ver o motorista indo beijar a namorada. Então, no que ele foi beijar, certo, ele puxou, entrou na contramão e bateu de frente. E foi aquele choque. Naquela época, eu participava de uns trabalhos mediúnicos lá no Allan Kardec. Eu estava com 16 para 17 anos. E quando a dor chega, não tem barreira religiosa. A família, que era extremamente evangélica, pediu para ir no centro escondido. Foi levada a mãe, uma das mães, escondida, e disse: olha, eu estou aqui, porque ninguém pode saber que eu estou aqui, mas eu não suporto mais a minha dor. Eu preciso saber a notícia do meu filho, o que aconteceu, como aconteceu. E nós explicamos, né? O telefone toca de lá para cá, mas vamos orar, vamos vibrar, vamos pedir alguma notícia, se for de ser, vem. Mais ou menos uns 10 dias depois, numa reunião mediúnica, você pode tirar essa água da cabeça? Obrigado. Uns 10 dias depois, numa reunião mediúnica, o mentor pede para que façamos uma vibração para dar socorro aos jovens. Em mais ou menos 5 minutos de vibração, ele volta e diz que os 4 jovens estavam ainda 6 meses depois no local do acidente, na seguinte situação. Um dos jovens corria para lá e para cá na rodovia, desesperado, pedindo para parar para dar socorro, porque o outro ainda se sentia preso às ferragens. A outra moça gritando: por que ninguém para? Porque ninguém para, e a outra já sentada no meio-fio, chorando, desesperada. Por que nessa situação? Simples. Já tinha uma série de espíritos tentando ajudar e dar assistência. Mas tinha também, em contrapartida, um monte de obsessores vampiros que estavam ali para sugar o excesso de fluido vital dos jovens que desencarnaram muito cedo. Lembra do tanque de combustível? Com muito combustível que serve de alimento psíquico a uma classe de espíritos, que agora não é o caso a gente perguntar. Mas a condição psíquica que eles desencarnaram impedia o socorro, porque eles sequer percebiam os espíritos familiares e amigos que lá estavam. Porque depois do acidente descobriram que no carro tinha garrafa de uísque vazia e tubo de lança-perfume vazio. Estavam bêbados e de uma certa maneira drogados. Os lançando no plano espiritual, numa condição lamentável, psiquicamente, que impediu o socorro que chega para todo mundo. Que todos nós, por melhor ou pior que sejamos, temos assistência e temos socorro do outro lado. O problema é a condição que nós desencarnamos. Um pouco antes, eu tinha meus 11 para 12 anos, um tio, que na realidade era casado com a irmã do meu pai, de Marcondes, teve um câncer, desencarnou relativamente novo, não me lembro muito bem, mas talvez ele seus 60 e poucos anos. E nos seus últimos momentos ele ficou internado lá no São Marcos, que hoje é o Hospital do Unimed. Nessas horas a família reúne, né? Fica lá, dando assistência, eu já no quarto, que já estava desenganado, estava ali para esperar a morte de uma maneira mais confortável. E aí ele teve aquela melhora pré-morte, onde a pessoa está mal, depois daquela melhora, a família, não, vai melhorar, vai todo mundo embora e desencarna.
Já percebeu isso? Por que disso, abrindo parênteses na história? Porque quando nós temos um caso de morte em família, dificilmente nós queremos nos libertar ou liberar o nosso ente querido. Às vezes a pessoa está estertorando numa doença cruel, dolorosa, e você está ali rezando para que Deus cure, para que ele não morra, para que ele fique numa postura muito egoísta, porque estamos pensando em nós. Nós não estamos pensando no nosso ente querido, que vai ter naquele momento, talvez, a libertação da dor. Então essas vibrações prendem e dificultam o desligamento do espírito. Então, em muitos casos, quando os familiares estão muito em cima, estão orando, pedindo e está ali em cima, não morre, quem vai ser de mim sem você? Eles provocam a melhora da pessoa, todo mundo vai para casa, alivia o ambiente e faz então o desligamento. Ele deu aquela melhora, o pessoal foi almoçar, porque era por volta de 2 horas da tarde, ficamos lá 2 primos, eu e meu pai no corredor. Quando de repente meu primo entra, sai do quarto e fala assim: papai está morrendo. E nós entramos. Eu lembro como se fosse hoje. A cama dele estava no meio do quarto. Eu fiquei de cá, meu pai aqui, os meus irmãos ali, e ele com a cabeça para cá. E ele entrou naquela respiração pré-coma. Meu pai então pediu para que a gente fizesse oração, que ele aplicar o passe. E no momento que nós fechamos os olhos e começamos a orar, meu pai muda a voz para uma voz feminina e começa a falar com ele: Marcondes, fique em paz, meu filho. Você foi uma boa pessoa, um bom marido, um pai. Você não tem que temer. Nós estamos aqui para te receber da melhor maneira possível. E foi dando uma mensagem consoladora, de tranquilidade. E naquele ponto eu abri o olho e fiquei acompanhando um dos momentos mais lindos que eu já vi, porque eu posso dizer que foi a morte mais linda que eu já vi, se é que eu posso falar isso. E ela, a minha avó materna, mãe do meu pai, falando pela boca dele, foi dando aquela mensagem e de repente meu tio inspira e desce a lágrima. Aí minha avó fala: ele já está em nossos braços. Ele expira. Essa desencarnação é simplesmente as que deveriam ser para todos que têm uma vida normal, uma vida voltada para o conhecimento do Espírito. Por isso que Jesus falava: não junteis na terra tesouros onde que os ladrões roubam, que as traças corroem. Se preocupe em juntar, angariar tesouros no céu, onde as traças não corroem e onde os ladrões não roubam. Porque o desconhecimento da vida material faz com que nós sejamos presos, aliás, da vida espiritual, faz com que nós sejamos presos à vida material. Por isso que Jesus disse no Sermão do Monte: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o teu interesse, ali você fica. Porque essa é a segunda causadora de dor depois da morte. Se eu sou uma pessoa muito apegada às minhas coisas, à minha fazenda que eu não tenho, aos meus carros importados, à minha casa, à minha conta bancária, aquilo é meu tesouro, a minha vida está ali. Portanto, se eu desencarnar, eu continuo ligado ali, os meus interesses continuam lá, porque a morte não muda absolutamente ninguém, é uma mudança de estágio. Se eu sair dessa sala ali, vestir um terno Armani e voltar e continuar falando, eu sou o mesmo Carvalho, só vou estar mais elegante. Seria isso a morte, uma mudança de roupagem. Portanto, o que eu tenho de interesse? Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, daquelas que usam tudo quanto é coisa para manter a juventude. É como se as coisas começam a cair da prateleira, você vai pôr em cima, você põe em cima, até o dia que cai a prateleira, cai tudo, mas você não aceita envelhecer, você faz tudo, você tem um apego excessivo à matéria, dificilmente você desencarna fácil, porque você ficaria apegado.
Se você fosse clarividente e tivesse a condição de enxergar o mundo espiritual e visitasse, por exemplo, um cemitério, iria te chocar a quantidade de espíritos que constroem por ideoplastia a força do pensamento verdadeiras casas sobre os seus túmulos, porque não conseguem sair dali, porque o teu corpo está ali, vivendo um sofrimento muito grande, porque não desapega. Então nós precisamos entender por que da preocupação de Jesus de nos chamar atenção para a nossa espiritualização. Imagina se você viveu no mato a vida inteira. Mato não vai dar certo exemplo, não. Num povoado, que é uma noção de cidade, a vida inteira, 100 anos. De repente, aos 102 anos, alguém te leva lá para São Paulo, uma grande metrópole, e te deixa lá. O que vai acontecer? Um choque muito grande, você vai ficar perdido, você vai desesperar, você nunca viu aquilo. É a mesma coisa das pessoas que vivem para a vida material e de repente desencarnam. E se chocam porque na realidade não muda nada. Se eu fechar o olho e abrir, é a desencarnação. Tanto não muda nada que tem pessoas que não sabem que desencarnaram porque a vida continua. A vida é normal. Mas a nossa condição psíquica nos facilita, nos faculta ou não uma boa vida depois. Mas então por que a gente não seria muito mais fácil se a gente soubesse o dia que a gente ia morrer? Não. Se você soubesse que vai morrer amanhã cedo, o que você faria? Alguns morriam hoje, né? Só de medo. Sem falar o tanto de besteira que você fazer, achando que depois de morrer ia melhorar tudo. Então, nós não podemos ter essa condição. Por quê? Porque dificultaria para nós. Emmanuel diz: viva cuidando do corpo como se fosse viver 100 anos, mas cuidando da morte como se você fosse morrer amanhã. Porque a gente está falando de nós. E quando a morte colhe um ente amado, que nos joga não só no medo, porque o medo da morte tem conosco e com o outro, mas nos joga naquela dor que fez com que Emmanuel escrevesse: ver a névoa da morte estampar-se na fisionomia dos que amamos é como despedaçar a alma e prosseguir vivendo. É complicado. É complicado até para o espírita, que às vezes vive sabendo que a morte não existe, mas é quando é convidado pela vida a dar o testemunho do seu conhecimento, mostra que sabia, mas não acreditava, porque desespera. E isso também diz respeito à nossa visão sobre a vida humana. Porque quando nós vemos a vida como matéria, se eu visse o meu pai como aquele homem que eu conheci, e que eu vi ele morto, entrando, sendo colocado no caixão, caixão tampado, descendo ao túmulo, eu desespero, porque eu vou achar que nunca mais vou encontrar, que ele estaria acabado. Assim que eu saí da faculdade de arquitetura, uma tia me pediu para desenhar, fazer um projeto de um túmulo do marido dela. E ela falava assim: tadinho, ele está sofrendo tanto sozinho lá no cemitério, eu queria pelo menos fazer uma coisa bonita para ele. Demonstrando o entendimento de que o corpo está ali, que a alma está ali. Nesse ponto, os evangélicos dão de 10 a 0 em alguns espíritos. Porque eles nem não vão no cemitério, muito menos em dias de finados, porque eles falam: a alma do meu ente querido não está lá, são os espojos. Então esse entendimento de que a alma não pertence ao corpo e o não entendimento é a diferença entre o sofrer e o não sofrer. Porque nós somos egoístas. Tanto é que nós taxamos os nossos familiares de nós. É o meu marido, a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha. Percebe? Meu, a posse. E isso inconscientemente nos faz ter uma visão egoística, ao ponto de, repito, nosso ente querido está lá se entornando na dor e a gente rezando para que ele fique conosco e não vá embora. Isto é complicado.
Principalmente quando as mortes vêm de maneiras totalmente inesperadas. Uma morte violenta, né? Um acidente, um crime. Uma doença fulminante que colhe a pessoa e talvez em uma semana ela desencarna. A mãe, que de maneira natural deveria ser enterrada pelo filho, e enterra o filho, é uma dor imensurável. Mas que a doutrina espírita traz o rótulo de consoladora, porque ela diz e demonstra que na verdade ninguém perde ninguém. Porque eu perco uma chave, eu perco um calçado. Os nossos entes queridos desencarnam momentaneamente. E aqui, que eu já conheço a Sandra, quando ela entra e senta aqui, ela fica me olhando, eu já entendo o recado. E aqui eu poderia passar o resto da noite contando histórias de mim mesmo, o que aconteceu comigo, sobre a prova de que a morte não existe. Meu próprio pai é a maior prova disso, que convive conosco, no mínimo 3 vezes por semana, nos trabalhos que a gente desenvolve ali no Alberto, que ele trabalha. Que na quarta-feira à noite, nos trabalhos mediúnicos, que eu ajudo lá no próprio Alberto, várias vezes, vários médiuns dão notícia dele lá. Porque é um trabalho voltado à assistência espiritual, que de vez em quando são trazidas alguns obsessores. E toda vez que manifestam alguns obsessores, eu percebo meu pai e dou notícia dele. O que deu muito certo, porque algumas semanas atrás eu fui fazer uma palestra em Goiânia, e naquela casa tem um trabalho de psicografia paralelo, onde durante a palestra o médico fica isolado psicografando, depois ele veio e lê. Naquele dia ele falou: olha, só teve uma psicografia, mas eu vou ler, não sei porquê. Ele leu a psicografia e de repente ele fala assim: me dá papel e caneta, e sentou na ponta da mesa junto com todo mundo. Começou a escreveu umas 30 páginas, separou e escreveu um bilhete pequeno. Ele leu as 30 páginas para a moça, a mãe dela escrevendo para ela. Enquanto ele escrevia o bilhete pequeno, ele virou para mim e falou: seu pai era médico, psiquiatra? Eu falei: não. Ele fundou e era diretor de um sanatório espírita, uma clínica. Ah, então é por isso. Ele escreveu o bilhetinho. Ele falou: olha, a outra é para você. Eu fiquei surpreso. Mas quem escreveu foi o mentor da casa, a pedido do seu pai. E ele mais meditou do que escreveu. Ele dizendo, entre várias coisas que não dá tempo de dizer aqui, meu pai falando da felicidade que ele estava, de estar trabalhando como antes, encarnado com os obsessores e obsediados, confirmando o que acontece nos trabalhos mediúnicos. O médico nem conheceu meu pai, nem sabia, e falou o nome dele, descreveu a personalidade dele, atestando a veracidade da comunicação, e disse que ele estava muito feliz, mas que ele lamentava não ter feito mais do que ele fez, porque quem conhece meu pai sabe quanto ele batalhou na vida em dedicação ao próximo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O que fez com que na primeira manifestação mediúnica dele ele falasse: eu não senti nada. E eu cheguei de cá com um quarto cheio de flores, porque cada oração que vocês fazem para mim eu recebo como flores. E nos alertou. O passaporte para chegar bem do lado de cá, meus filhos, se chama trabalho. Cuidado com as mentes vazias, cuidado com as horas ociosas. Repito, o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. Em várias comunicações ele repetiu essa frase, mostrando que, e o interessante é que várias comunicações por médios diferentes, uns eu conheceu, outros não, e sempre falando a mesma coisa, que atesta a veracidade. E eu não ia nem comentar isso, mas eu vou comentar que a coisa nada a ver, só para vocês verem o tanto interessante e o tanto que a vida do outro lado não tem nada de diferente. Pelo menos não no orbe terrestre que a gente vive. Ele
dizendo que, nessa comunicação médium contando, que antes, eu preciso contar que no começo do ano ele manifestou lá no albergue, se desculpando por estar ausente, que ele queria estar mais presente, que ele sente muita falta, muita saudade, mas que o trabalho de lá estava muito árduo, e ele estava viajando muito a trabalho. E eles falando então, que meu pai havia falado, que conheceu uma cidade espiritual muito conhecida pelos espíritas, que de tão conhecida pelos espíritas desenvolveu uma curiosidade tão grande, que todos os espíritas que desencarnam e têm condições querem ir lá conhecer nosso lar, que virou a mega metrópole. E ele disse que conheceu pessoalmente André Luiz, e eu achava que André Luiz já estava até reencarnado. E eu lembrei dos livros do André Luiz, que sempre começa dele participando de um curso, de uma preleção, de uma palestra, antes dele descer para o orbe para fazer as incursões de socorro, o que bate muito bem com o trabalho que ele está desenvolvendo, mostrando que não existe o que está escrito em algumas lápides, descanse em paz. Não. O trabalho continua. A vida continua da mesma maneira. E para encerrar, eu ia até pular isso porque eu divaguei muito aqui na nossa conversa, mas eu preciso falar que é fundamental, eu prometo que vai ser rápido, no máximo 20 minutos, que é sobre o velório. O velório é um dos pontos mais fundamentais na desencarnação de uma pessoa. Porque o velório deveria ser um momento de confraternização, de apoio, de socorro. Eu me lembro que ano passado eu fui no velório de um parente. Quando eu cheguei lá no memorial, por aquela rua que desce do clube, eu estacionei lá em cima. Quando eu dei a volta por baixo, entre o memorial e o cemitério, parecia que tinha uma festa dentro da sala de velório. O tanto que as pessoas estavam conversando alto e rindo. E o corpo lá sozinho. Isso é muito complexo. Porque quando nós entendemos que muitos espíritos ficam perturbados, assustados, porque se veem surpreendidos pela vida diferente do que da tinham, ou melhor, descobrem que a morte não existe, mas eles estão numa condição que estão ali vendo os parentes chorando, e chega, gente, eu estou aqui, por que vocês estão chorando? Eu estou aqui, e ninguém ouve. A pessoa começa a desesperar. Ah, então não pode chorar? Pode e deve chorar, sentir. É uma emoção e é uma sensação fisiológica. É uma catarse, aquilo precisa ser colocado para fora para nos fazer bem. O que não é aconselhável é descabelar, gritar, fazer cena, porque nós temos que entender que geralmente, o espírito participa do velório. Geralmente. E algumas vezes ele é recolhido, a depender da situação que desencarnou, a hospitais. E inclusive ficam adormecidos para serem poupados do desespero da família que chega neles literalmente como dardos dolorosos. Lá no Céu e Inferno e no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona e fala sobre isso. Por que Deus permite então que o espírito participe e sofra? No linguajar do século XIX, de espíritos que eram ex-católicos e portanto usam esse linguajar, respondem: Deus permite isso porque já serve de castigo para aquela alma pecadora. Como assim? Às vezes a pessoa era muito orgulhosa, muito superior, se achava muito aqui em cima. De repente ela desencarna e começa a ver os filhos falando mal, a esposa falando mal, os amigos dizendo graças a Deus foi. Então isso já serve de lapidação para que aquela alma veja o quanto ela errou. É nesse sentido que às vezes é permitido. Por isso que é importantíssimo, se você estiver aqui no velório e não for em silêncio, não se puser em oração, não vá. Porque esse deveria ser o comportamento de todos.
Porque as pessoas recebem as vibrações, os fluidos, o desencarnado, a família. Frederico Figner, no livro Voltaire, ele foi um caso desse, que achava que era muito amado, muito querido, e participando do velório percebeu que não era muito aquilo. Inclusive os melhores amigos falando mal dele. E ele começou a sentir mal com aquilo, saiu da sala de velório, e de repente ele sente uma coisa boa quando ele olha o carro, com 3 pessoas dentro. Ele via que saía daquele carro como se fossem bolhas, que flutuavam e explodiam, mandando energias positivas para todos os lados, inclusive para ele. Quando ele se aproxima, pessoas que mal conheciam orando por ele. Então esse é o comportamento. Porque na verdade a hora que a família mais precisa é no pós-velório. Depois que o corpo desce ao túmulo, que a pessoa chega em casa, a cama está vazia, as roupas estão ali, as coisas estão lá. É ali que nós precisamos ir, mas não para chorar, não para lamentar. Para sentir uma saudade gostosa. Para falar o quanto aquela pessoa foi boa, o quanto aquela pessoa vai deixar saudade. Convidar a orações. Não aquela oração repetitória de palavras, nada disso. Lembra do meu pai? As orações eu recebo com flores. Porque na verdade o luto também precisa ser vivido porque nos faz bem. Mas não é aquele luto doloroso de ficar lamentando, não. O luto que não pode passar ali de 2, 3 meses, porque se entrar 4 meses para frente começa a virar depressão. Mas o luto que você pode reverter a bem do desencarnado, emitindo boas vibrações, porque a gente não sabe a condição dele. Como que deve estar o meu ente querido? Como que ele viveu? Uma pessoa de bem, não está bem. Nem tanto, não está nem tanto. Mas pode melhorar. Porque não existe um castigo. As nossas vibrações, as nossas orações, desenvolvam um trabalho essencial em nome do teu ente querido. Aquilo vai ser uma força que você não tem noção do tanto. Faça o bem em nome dele. Todas as vezes que bater a saudade, converse com ele em pensamento. Mas igual você conversava antes. Não é com aquela linguagem, oh meu ente querido, tu que estás no reino dos céus, blá, 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 não. Conversa com ele naturalmente, ele vai receber. Porque em muitos casos, quando a gente dá aquela lembrança gostosa, é percebendo a presença dele. Que quando já está em condição, vem até nós através do sono. Porque a grande maioria das pessoas não tem uma condição mediúnica que permite visualizar. O corpo serve de filtro, mas nós, como seres bidimensionais que vivemos no plano físico, enquanto em vigília, acordados, e no plano espiritual, quando o corpo dorme, nós encontramos com eles. Sabe aquela cena, nossa, eu sonhei com o papai, mas estava tão gostoso, tão bom, parecia que ele nem tinha morrido. Sim, você viveu aquilo. Mas você tem que dar condições para que aquilo aconteça. Porque a morte é apenas uma etapa. Logo, logo nós nos reencontraremos todos. Porque o amor não morre com a morte, ele fortifica. As famílias continuam, os entes queridos continuam. É a mesma coisa de você ter um filho muito querido. De repente ele precisa ir lá para a China, assinar um contrato e fazer um trabalho que vai ser muito bom para ele, mas ele vai ficar 10 anos lá. Por sorte você tem o celular, você vê a imagem. Seria quase isso. O teu ente querido que viajou. Ah, mas não tem celular. É mediunidade. É como se fosse. Mas para isso, eu tenho que ter condições. E como que eu desenvolvo essas condições? Jesus disse: junte tesouros no céu, ao invés de apenas tesouros na terra. E comecemos a entender então que a vida continua, que nós estamos construindo hoje o nosso desencarne. Na minha adolescência, vários amigos e amigas se preocuparam apenas em curtir a vida, em transar, em namorar, em beber, em farrear. Todos eles, sem nenhuma exceção, estão em dificuldades hoje. Não tem casamento mais, às vezes dificuldade financeira, porque não trabalharam, não estudaram, e aí hoje tem que viver de emprego a emprego. E assim somos nós
na vida material perante a vida espiritual. Muitas das vezes a gente foca uma vida apenas querendo curtir, e chegamos do outro lado em dificuldades. Gostei, interessante. Eu vou pensar nisso quando eu aposentar. Porque agora eu tenho que viver a minha juventude, minha fase, né? Ok, mas quem disse que você vai aposentar? Você sabe que hora que você vai morrer? Ninguém sabe. Um acidente, uma bala perdida, um infarto. Essa semana desencarnou um primo de um médico amigo meu com 32 anos, infarto fulminante. Uma colega de serviço, semana passada, se não me engano, desencarnou o irmão dela na casa dos 30 anos, dormiu, não acordou, aqui. Então ninguém sabe. Por isso que Emmanuel diz: viveis cuidando do corpo como se fosse viver 100 anos, e cuidando da alma como se fosse morrer amanhã. O que fez Emmanuel Kant dizer: de tudo que aprendi na vida e foi pouco, eu aprendi que viver vale a pena. E se a morte faz parte da vida, então vale a pena morrer. E para encerrar de verdade, uma frase atribuída a Confúcio diz que feliz daquele que chora ao nascer enquanto todos sorriem, e sorri ao morrer enquanto todos choram. Boa semana para todos e que Jesus nos abençoe.